Você já ouviu falar de maçonaria, mas eu te garanto que você não conhece todos os seus segredos. Hoje você vai descobrir pessoas famosas que são maçons, histórias e significados que nem mesmo alguns maçons conhecem, e entender por que esse mundo parece tão misterioso até hoje. Mas antes de começar o vídeo, já deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque aqui eu trago muitos vídeos curiosos. Quando você ouve a palavra templo, provavelmente imagina um lugar sagrado, silencioso, cheio de mistérios. Dentro de uma loja maçônica, o cenário é bem diferente. O templo maçônico é um ambiente ritualístico onde os membros se reúnem para aprender, discutir e realizar cerimônias que fazem parte de sua jornada iniciática. Mas o que acontece lá dentro não envolve magia negra, pactos ou planos de dominação mundial, e sim algo muito mais simbólico e profundo. Cada objeto no templo tem um propósito. O piso em mosaico preto e branco representa a dualidade da existência, bem e mal, luz e sombra, razão e instinto. Ou seja, o verdadeiro aprendizado vem do equilíbrio entre eles. O centro do templo é onde os rituais simbólicos são realizados. Nesses rituais, o aprendiz percorre um caminho que representa sua própria jornada de crescimento interior. O templo é cercado por símbolos, mas esses símbolos não são explicados como em uma aula tradicional, eles são vividos. O conhecimento maçônico não é entregue em um livro ou em uma palestra, mas revelado gradualmente, através da experiência, da reflexão e da convivência. Em alguns momentos do ritual, há pausas intencionais, momentos de contemplação, como se cada membro fosse convidado a mergulhar dentro de si mesmo. E você aí pensando que o templo maçônico era um lugar de segredos ocultos para controlar o mundo, né? Lá é um espaço onde se busca o aprimoramento pessoal, ético e intelectual. Você já ouviu falar na lenda de Hiram Abif? Hiram era o arquiteto-chefe do lendário templo do rei Salomão, um mestre entre os mestres. Ele foi escolhido para liderar mais de 80 mil obreiros, divididos em 3 categorias: aprendizes, companheiros e mestres. A cada grupo, ele ensinou sinais, palavras e toques que simbolizavam seu progresso, mas foi exatamente esse conhecimento que acabou levando à sua morte. Segundo a lenda, 3 companheiros impacientes e ambiciosos exigiram de Hiram a palavra sagrada que só poderia ser revelada a mestres legítimos. Hiram se recusou e por isso foi brutalmente assassinado. Só que tem uma coisa, essa história não aparece na Bíblia. Existe sim um Hiram descrito como artífice de bronze e um rei de Tiro chamado Hiram. Mas o Hiram Abif da lenda maçônica é uma construção simbólica, criada para representar algo muito maior. O assassinato de Hiram é uma alegoria poderosa e representa a morte do ego, da ignorância, da vida profana e o renascimento para uma nova consciência. É o rito central da iniciação da maçonaria, o momento em que o iniciado morre, simbolicamente, e renasce como um novo homem, com uma nova visão de mundo. O segredo que Hiram leva para o túmulo não é uma palavra mágica, é a ideia de que o verdadeiro conhecimento não pode ser roubado ou ensinado à força, ele precisa ser conquistado por mérito, dedicação e transformação pessoal. Agora vou falar dos símbolos maçônicos, mas calma que não irei falar sobre o esquadro, compasso e o olho dentro do triângulo. Estão batidos já, né? Você já viu o símbolo do pelicano? No simbolismo maçônico, ele representa sacrifício e amor fraternal. Segundo uma antiga lenda medieval, o pelicano seria capaz de alimentar seus filhotes com o próprio sangue, caso não houvesse mais alimento. Essa imagem foi adotada como um emblema do altruísmo absoluto, de dar tudo de si pelo bem do próximo. Dentro da maçonaria, ele é um lembrete de que a verdadeira elevação não vem da conquista, mas da doação. Agora vamos para o símbolo da colmeia. Ela representa o trabalho diligente, a ordem e a cooperação mútua. Cada abelha tem uma função, mas todas trabalham por um bem maior. Assim é o ideal maçônico. Cada membro contribui individualmente, mas o resultado é coletivo, uma sociedade mais justa, mais consciente, mais ética. Esse símbolo remonta até o Antigo Egito, mas foi abraçado pela maçonaria no século XVIII como um elogio silencioso à disciplina, sabedoria e humildade.
E não posso esquecer de mencionar o laço da união. O laço da união simboliza a fraternidade inquebrável entre os maçons e com o universo. É um lembrete visual de que todos os presentes, independentemente de origem social, crença religiosa ou posição na vida, estão ligados por um compromisso mútuo: buscar o bem, o conhecimento e a justiça. Cada nó representa um elo, e cada elo representa um irmão. Quando um se rompe, o círculo se fecha para apoiar e reconstruir. Esses símbolos são secretos porque exigem olhos atentos e mente aberta para serem compreendidos. Existe uma ideia popular de que a maçonaria é uma única organização com um único conjunto de rituais e regras. A maçonaria é como um grande universo com múltiplos caminhos iniciáticos, chamados de ritos, cada um com seus próprios graus, símbolos e filosofias. E alguns desses ritos são tão diferentes e enigmáticos que até mesmo muitos maçons nunca ouviram falar deles. Vamos começar com um dos mais curiosos, o Rito de York. Predominante na maçonaria dos Estados Unidos, o Rito de York tem uma particularidade que o torna único. Para alcançar os graus mais elevados, o candidato precisa ser um cristão declarado. Esse é um contraste marcante com a maioria dos outros ritos, que prezam pelo pluralismo religioso. O Rito de York traz consigo uma forte herança cavalheiresca, com cerimônias que remetem aos templários e às ordens da Idade Média. Se quiser saber mais sobre os templários, fiz um vídeo aqui no canal sobre eles, vou deixar aqui nos cards para você assistir depois. Agora, imagine um rito que une hermetismo, alquimia, astrologia, egiptologia e misticismo profundo, em um sistema ritualístico que chega a ter até 96 graus. Ele se chama Rito Antigo e Primitivo de Memphis Mihraim. Esse é um dos ritos mais esotéricos e discretos de toda a maçonaria. Sua origem está ligada a maçons que acompanharam Napoleão Bonaparte no Egito, no início do século XIX. Mais tarde, ele foi unificado por ninguém menos que Giuseppe Garibaldi, herói da unificação italiana e também um líder maçom. Cada rito é como uma língua diferente para expressar os mesmos princípios: fraternidade, liberdade, busca pela verdade e elevação do ser. Enquanto o rito escocês antigo e aceito, o mais comum, organiza-se em 33 graus e equilibra razão e simbolismo, outros ritos como o York ou o Memphis Mihraim exploram caminhos completamente distintos e nem sempre compatíveis entre si. Ao contrário do que muitos pensam, a diversidade de ritos não enfraquece a maçonaria, ela a fortalece. Ao longo dos séculos, a ordem atraiu artistas, cientistas, revolucionários, músicos, militares e filósofos. Você vai se surpreender com alguns maçons famosos que irei te contar aqui. Vamos começar pelo Brasil. Dom Pedro I, figura central na independência do país, foi iniciado maçom em 1822. 3 dias depois, já era mestre, e apenas 17 dias após a independência, se tornou grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Mas aqui vem a parte mais curiosa. Semanas depois, ele renunciou ao cargo e dissolveu a instituição. Por quê? Porque percebeu que a maçonaria poderia se tornar uma força política contra seu poder imperial. Ou seja, ele usou a fraternidade para consolidar a independência e depois a desativou para manter o trono. Uma jogada digna de um xadrez político em um dos momentos mais enigmáticos da história maçônica brasileira. Sim, os pais fundadores dos Estados Unidos eram maçons. George Washington chegou a usar um avental maçônico na cerimônia de inauguração do Capitólio. Benjamin Franklin, além de diplomata e inventor, também era grão-mestre na França. E Thomas Jefferson, autor da Declaração da Independência, compartilhava ideais profundamente alinhados com os princípios da maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade. Pouca gente sabe, mas René Descartes, o pai da filosofia moderna, foi associado à maçonaria. Sua busca pela razão e pela dúvida construtiva ressoa fortemente com o espírito da ordem. Na ciência moderna, nomes como John Glenn, astronauta e senador americano, e Virgil Grissom também eram maçons. Eles literalmente levaram o símbolo da maçonaria para o espaço. Na música, temos Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que também fazia parte da ordem.
E na espiritualidade, ninguém menos que Allan Kardec, codificador do espiritismo, também era membro, o que mostra como a maçonaria dialoga com múltiplos caminhos de pensamento, sem impor um único dogma. Giuseppe Garibaldi foi um dos grandes heróis da unificação italiana, mas também foi o responsável por unificar dois dos ritos mais enigmáticos da maçonaria, Mêmfis e Mizraim. Ele não foi apenas um líder político, foi também grão-mestre e arquiteto de um dos sistemas iniciáticos mais esotéricos do mundo. Você sabia que essas personalidades históricas faziam parte dessa ordem? Conte aqui embaixo nos comentários. A maçonaria vive cercada de mitos, muito por conta de seus símbolos misteriosos e rituais discretos. Mas o que realmente é verdade e o que é pura invenção? Vou falar dos 3 mitos mais famosos aqui. Fala muito que a maçonaria é herdeira dos Cavaleiros Templários e que eles, após serem perseguidos pela igreja no século XIV, teriam se refugiado na Escócia e fundado a maçonaria como forma de preservar seus segredos. Só que tem uma coisa, não há nenhuma evidência histórica confiável que comprove isso. A teoria surgiu em 1737, com o discurso do Cavaleiro de Ramsay, que tentou dar uma origem nobre e cavalheiresca à ordem. Mas há um detalhe que desmonta essa história. A maçonaria como o conhecemos só foi formalizada em 1717, com a criação da Grande Loja de Londres, mais de 400 anos depois do fim dos Templários. Ou seja, é apenas uma história. Agora esse boato circula até hoje, de que o Papa João XXIII era maçom. É falado isso especialmente em círculos católicos mais conservadores que se opõem ao Concílio Vaticano II. A teoria diz que João XXIII teria sido iniciado em uma loja maçônica em Paris e participado de reuniões secretas em Istambul, mas não há nenhuma prova primária, nenhum documento confiável ou registro sério que confirme isso. Pelo contrário, nos seus escritos pessoais, João XXIII critica a maçonaria abertamente, e o Vaticano até hoje mantém incompatibilidade oficial entre a fé católica e a participação na maçonaria. Essa é bem legal. Você já viu o olho da providência acima de uma pirâmide inacabada com a frase Novus Ordo Seclorum? É fácil ligar os pontos, ou melhor, criar os pontos. É a maçonaria controlando o mundo, ou seja, o olho da nota de $1 prova o domínio maçônico. Agora vamos aos fatos. O símbolo foi desenhado por Pierre du Cimetière, que não era maçom. A frase Novus Ordo Seclorum significa uma nova ordem das eras, e foi escrita por Charles Thomson, também não maçom. A pirâmide representa as 13 colônias dos Estados Unidos e a construção inacabada simboliza a nação em desenvolvimento. E o olho da providência já era um símbolo cristão comum no século XVIII, muito antes de ser usado por maçons ou americanos. Ou seja, o símbolo é compartilhado, sim, mas isso não significa que a nota de $1 é um selo maçônico. Afinal, qual é o grande segredo da maçonaria? Vou te dizer curto e grosso, não existe um segredo no sentido tradicional. O verdadeiro segredo não é uma palavra perdida, uma sala secreta ou um documento escondido, é algo muito mais sutil. Cada rito, cada símbolo, cada alegoria é construído para te tirar da zona de conforto e provocar reflexão. Nada é entregue pronto. Tudo é gradual, simbólico e experiencial. Você morre para uma vida comum e renasce com um novo olhar. Não porque aprendeu um truque, mas porque começou a se lapidar como uma pedra bruta sendo polida. E isso é o mais intrigante de tudo. A maçonaria não precisa esconder nada do mundo, porque o que ela oferece só pode ser compreendido por quem estiver pronto para enxergar. E isso não depende de fórmulas, e sim de jornada. Talvez seja até por isso que tantas teorias conspiratórias surgem ao redor da ordem, não é mesmo? Talvez seja por isso que a maçonaria continua despertando curiosidade, porque ela não entrega seus significados de bandeja. Ela convida, sugere, provoca. Agora que você conhece alguns dos segredos que quase ninguém fala, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Uma dica, passe adiante e, se possível, encaminhe esse vídeo meu. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like e se inscreva no canal para você continuar recebendo ainda mais curiosidades. Aqui abordo diversos temas. Agora sim,
você pode ir assistir aquele vídeo que comentei antes sobre a Ordem dos Cavaleiros Templários, ou se preferir, pode assistir aos vídeos que irei deixar aqui na tela final. Obrigado e até a próxima!